A Anvisa aprovou o uso da vacina da Pfizer em crianças de 5 a 11 anos no Brasil. A dosagem do imunizante para essa faixa etária será ajustada. Ela é menor do que a dose usada por pessoas maiores de 18 anos. E sobre isso a gente conversa agora com o diretor da Sociedade Brasileira de Infectologia, Renato Kfouri, que inclusive participou dessa avaliação da Anvisa, que acabou aprovando a vacina para os nossos pequenos. Muito boa tarde, doutor. Eu queria saber como é que a agência chegou à conclusão de que a vacina da Pfizer para crianças de 5 a 11 anos pode ser eficaz e não oferece riscos a essas crianças aí na prevenção da Covid-19. Boa tarde mais uma vez. Perfeito, Carla. Boa tarde a você, os assinantes da CNN. Sem dúvida, todo o processo de licenciamento de uma nova vacina ou a extensão do seu uso para outras faixas etárias requer uma análise dos dados, especialmente de segurança, de eficácia e esse balanço, né, entre a segurança, a eficácia, o risco e o benefício. A agência americana, o FDA, a canadense, a europeia, já tinham avaliado a vacina Pfizer nessa população de 5 a 11 anos, já tinham feito todas as arguições aí para a Pfizer, entenderam que a relação era favorável ao uso, e a Anvisa, obviamente, também fez a sua análise e entendeu que os dados que nós temos hoje de segurança, os estudos feitos até agora com crianças nessa faixa etária, de eficácia, mostrando eficácia semelhante, acima de 91% em crianças, mesma eficácia em adolescentes e em adultos, eram suficientes para licenciar a vacina. Então, acho que a decisão foi correta. Da mesma maneira que nós licenciamos vacinas em adultos, em adolescentes, com os mesmos critérios foram cumpridos para a vacinação agora de crianças, o que traz uma esperança aí de proteção ainda maior, para uma faixa da população ainda maior, né? Roberta Russo tem uma pergunta, doutor. Oi, doutor. Vamos falar contigo ainda mais sobre notícia boa. Doutor, a gente mostrou aqui no começo do Visão que a dose vai ser um pouco diferente do que é usada hoje para as pessoas mais velhas. Inclusive vai ter uma cor do frasco diferente também. Para as crianças, os efeitos colaterais são os mesmos, esperados já para a vacinação dos adultos? Como é que os pais podem ter a expectativa depois da vacinação? Oi, Roberta, bom falar com você também. Isso é um fenômeno comum das vacinas, de uma maneira geral. Quanto menor a idade, a resposta do sistema imunológico da criança é mais vigorosa. Então, a gente pode usar concentrações menores, às vezes até um número de doses menor. A vacina do HPV, por exemplo, em adolescentes, em crianças, é com 2 doses. Passou de 15 anos, precisamos de 3 doses. Vacina da hepatite A, da hepatite B, a gente usa metade da dose na formulação pediátrica do que na formulação adulto. E assim por diante. E, obviamente, foram feitos esses testes com doses pelo 1/3 da dose e mostrou que havia uma equivalência, ou seja, com 1/3 da dose as crianças respondem tão bem quanto a dose plena em adultos ou adolescentes acima de 12 anos. Agora, é um outro produto, não é você pegar aquela vacina do adulto e aspirar ali na seringa só 1/3 e aplicar. Vem num outro frasco, vem com outra cor, vem com outro diluente, o volume que você injeta é diferente. Essa foi uma das recomendações que nós, das sociedades científicas, fizemos, que houvesse um esforço de todos, do fabricante e do próprio Programa Nacional de Imunizações, para fazer esse treinamento adequado, né, para que todas as salas de vacinas do país tivessem um treinamento para minimizar o risco desses erros de aplicação. Então, é importante, sim, que essa vacina seja diferenciada, e o que traz 2 boas perspectivas, viu, Roberta? Uma delas é a economia, lógico, né? Com uma dose você fazer 3, você vai vacinar mais pessoas. E segundo é o risco de eventos adversos. Provavelmente uma quantidade menor de vacina diminui o risco. Por enquanto, o que se observou nos estudos é muita semelhança quando comparou com 12 a 25 anos de idade. Mesmo febre, dor no local, eventos leves, passageiros de 1, 2 dias, nada diferente, nada preocupante. A palavra aqui é de tranquilidade para os pais que estão nos acompanhando. Primeira etapa vencida, que é o registro do produto no país. Segunda etapa é a recomendação pelo Ministério da Saúde, o Programa Nacional de Imunizações, incorporar as crianças. E terceiro, obviamente, a compra do produto, que é um produto diferente, nós vamos precisar comprar. Sim. Esperamos que tudo isso ocorra numa brevidade a melhor brevidade possível para a gente começar realmente, de fato, vacinar nossas crianças.
No começo do Visão CNN, doutora, a gente falou que havia uma expectativa de que no final de janeiro talvez a gente tenha disponível a vacinação para as crianças, já que tudo isso envolve uma compra, uma logística. O senhor falou aí que não é a mesma vacina, é outra, que vai ter que vir em um frasco diferente, tudo. Então, a minha pergunta é, com relação à volta às aulas no ano que vem, as crianças ainda não vão estar totalmente imunizadas. Serão 2 doses também, né, como as dos adultos. E aí, só depois da segunda dose é que vai ter a imunização completa. Eu queria saber qual é o intervalo entre a primeira e a segunda dose e quanto tempo depois, então, da tomada que a gente espera que seja no final de janeiro, a criança vai estar protegida contra a Covid-19. Ótimas perguntas, Carla. Eu acho que a vacina foi estudada com intervalo de 3 semanas. Só para dar mais um dado, nesse um mês que os Estados Unidos já começaram a aplicar a vacina, 5 milhões de crianças já receberam essa primeira dose e 1 milhão delas já completaram 21 dias e receberam a segunda dose, reafirmando o perfil de segurança que a vacina tem, muito bom. A expectativa é que a gente abrevie esse tempo o mais possível, né? O mais rápido possível, né, Carla? A compra que o Brasil tem hoje com a Pfizer, o compromisso de compra que o Brasil tem, inclui, se houver variantes novas, a vacina for adaptada ou formulações diferentes como a pediátrica, o Brasil pode trocar essa compra já feita por doses pediátricas. Então, acredito que isso não seja um embaraço muito grande você trazer essas vacinas, precisa ver a disponibilidade da Pfizer em entregar. E a recomendação da Câmara Técnica do Ministério para utilização no programa também acho que é algo rápido. E eu tenho expectativa, sim, que em janeiro a gente aplique a primeira dose. Lembrando que a primeira dose em crianças traz uma boa eficácia nesse intervalo que ela é feita de 21 dias. Talvez estrategicamente são cerca de 17, 18 milhões de crianças de 5 a 17 anos no país. A depender do número de doses, talvez a estratégia seja oferecer uma dose primeiro para todas e depois completar o esquema. Isso vai ser avaliado em função da quantidade de doses que a gente vai dispor no começo do ano. Então, a estratégia ainda não está definida, mas certamente isso garantirá, especialmente, Carla, nesse momento onde a gente vive aí a perspectiva da entrada da Ômicron, de uma nova variante. Sempre que uma nova onda de Covid surgir, ela vai privilegiar, ela vai ser mais, a magnitude da carga da doença vai ser maior entre não vacinados. E hoje, infelizmente, os não vacinados são as crianças. Enquanto as crianças representavam, por exemplo, nos Estados Unidos, 1% dos casos, com a vacinação de praticamente boa parte dos adultos americanos, hoje as crianças passam a representar 20% dos casos. Por isso a gente espera que chegue rapidamente, né, aqui no Brasil, a vacina das crianças. Doutor Renato Kifuri, a gente agradece mais uma vez a sua participação aqui conosco no Visão CNN, Sociedade Brasileira de Infectologia, participando aí, então, da aprovação da vacina para as crianças. Uma ótima tarde. Eu que agradeço, um abraço, Carla e Roberta. Obrigada.